Pessoal, tem meia dúzia de pessoas aí no YouTube que depois de assistir os meus vídeos, eles comentam dizendo: ô irmão Gerson, isso aí é questão de fé. E a maioria desses casos, a pessoa está falando em relação ao dízimo. Pessoas que não têm conhecimento, não têm o costume de estar lendo as escrituras, de estar estudando os assuntos, as doutrinas. E aí eles veem meu vídeo e supostamente em relação ao dízimo não entendem nada o que eu estou falando, tem preguiça de analisar o vídeo várias vezes, de ir na Bíblia e conferir as referências e procurar pessoas que falam contra e crescer nesse entendimento, tem preguiça. E aí, isso aí é muita coisa, aí comenta dizendo: irmão Gerson, isso aí é questão de fé, o dízimo é questão de fé. Se você tem fé, você dá, se você não tem fé, você não dá. E é isso aí. Algo semelhante. Eu estou gravando o vídeo para falar em relação a esse conceito dessas pessoas. O dízimo em si, ou a questão de fé, esse argumento deles é um argumento é um refúgio. Tem pessoas que falam algo sem nenhum argumento e quando você pergunta: como assim? Me explica aí, eu quero entender. Ele fala: não, isso aqui não é para você entender, é questão de fé, é para quem crê. Só que essa pessoa já está se equivocando, se contradizendo, porque a verdadeira fé é uma fé baseada em raciocínios lógicos, coerentes, racionais. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 17, Paulo fala: como crerão daquele em que nada ouviram? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, que é o Logos, João 1, a razão, você entende Mateus capítulo 13, versículo 15, que Jesus fala que o coração desse povo está endurecido e de mau grado me ouvem e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, escutem com os ouvidos, entendam com o coração, com a mente, se convertam e sejam curados por mim. Então a fé verdadeira vem quando você ouve a palavra de Deus, entende e vê que aquilo tem lógica, tem racionalidade e fala: isso é verdade e eu creio nisso. Claro que a razão, a lógica não serve para provar tudo, mas serve para provar por que você crê naquilo, por que você crê em algo que transcende até as leis físicas. Então quando alguém fala: isso aqui não é para ser entendido, é questão de fé, essa fé aí não existe para Deus, essa fé é a incredulidade. Porque imagine se alguém falar que Papai Noel existe, vamos servir e adorar Papai Noel, que ele existe e nos faz o bem. E aí você pergunta: como assim Papai Noel existe? Me explica aí para eu entender. Qual o fundamento, o embasamento que você tem? Ele fala: não, isso aqui não é para entender, é para ser crido. Você tem fé? Se você crê, amém. Se você não crê, você vai perder a bênção, você não vai ser abençoado. Isso é um refúgio para pregar superstições, para pregar tradições dos homens. Entendeu? Muitas pessoas falam algo, quando você discorda com argumentos racionais, ele fala: não, a letra mata e não vamos o conhecimento, as vãs filosofias, isso aqui é para quem crê, isso é um refúgio para se sair, é um refúgio. Entendeu? Então se as pessoas, se você que está assistindo não entende sobre dízimo, não tem um repertório ainda para entender, estude e não tente falar: isso é questão de fé, pare de gravar esses vídeos que isso não tem nada a ver. Muito conhecimento não, se você não tem conhecimento para entender, fique calado e não fale besteira. Tem filósofos aí antigos que se você ler o livro dele você não vai entender nada. Para você entender um capítulo ou uma página você precisa estar com o dicionário e procurando entender as palavras em si, para poder entender todo o contexto do que ele está falando. Muitos desses filósofos escreveram de maneira difícil mesmo, só que tem muitos dele que escreveram normal, só que a mente dele está tão elevada, ele é tão culto, tão estudado que o normal dele é escrever daquele jeito. Como a maioria das pessoas não tem o costume de ler, não tem já um repertório, não conhece essas linguagens cultas, então não entende, não consegue acompanhar a linha de raciocínio desses filósofos. Entendeu? Então,
Só porque eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio, eu não posso criticar o que eu não entendo. Eu tenho que estudar, vir com outros repertórios, entender as palavras que eles usam para poder depois entender o contexto. Então a Bíblia é assim, as Escrituras. Existem assuntos, se você nunca estudou sobre lei de Moisés, sobre nada disso, o antigo concerto, a velha aliança, a nova aliança, a lei e a graça, se você não entende nada disso, e você for estudar sobre o dízimo, ver meus vídeos, você vai ficar achando que é muita coisa, sem saber que depois de uma semana de estudo, um mês, tá ali vendo direto, aquilo começa a clarear e o Espírito Santo ensina. Mas muita gente vê meus vídeos e aí não entende nada e comenta, é questão de fé. Eu dou o dízimo porque é fé, eu faço isso porque é fé. Só que saiba, o verdadeiro culto a Deus e a fé que Deus quer é uma fé racional. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto do seu entendimento. E ele fala, não vos conformeis com este século, ou seja, com o sistema pecaminoso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no versículo 1 de Romanos 12, ele fala que o culto que Deus quer e o verdadeiro sacrifício a Deus é um culto racional. É um culto do seu entendimento. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. É um culto racional. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro fala: santificai a Cristo em vossos corações e esteja preparado para responder a todos que pedir razão da vossa esperança ou da vossa fé. Razão, embasamentos, coerência. Por que você crê nisso? Por que você está afirmando isso? Por que você serve a Jesus? Você tem que... Ele vai pedir razão e você tem que mostrar a razão. E não dizer, não, eu creio porque minha fé é uma fé na fé. Eu creio porque bateu assim, alguém falou e eu creio. Não. Você tem que dizer por que crê. Todo cristão tinha que estudar sobre o Jesus histórico, a comprovabilidade de Jesus na história, historicamente falando, de que ele veio mesmo, para entender que Jesus existiu historicamente falando. Não, essa é a verdadeira fé. Jesus mudou o calendário, existiu três historiadores que não eram cristãos, não serviam a Cristo, mas comentou sobre Jesus, como Flávio Josefo, no seu livro chamado A História dos Hebreus. Tácito escreveu no seu livro, Seutônio, historiadores daquela época, depois de Cristo, 50 anos mais ou menos, escreveu, olha, existia um Cristo aqui, que pregava o amor, que disse que era o Filho de Deus. Então, a gente tem que ter esse embasamento histórico para dizer por que creio em Jesus e não creio em Maomé ou em Alá, mas por que eu creio em Jesus. A comprovação de que ele morreu e ressuscitou através do argumento histórico, o estudo sobre a inerrância bíblica, ou da veracidade bíblica, ou do Novo Testamento, comprovando que o Novo Testamento, que os apóstolos em si, foram homens inspirados por Deus para escrever. A gente tem que entender isso, porque senão será uma fé como a fé do pessoal, o Islã. O pessoal que tem a religião islâmica, que é o islamismo, que tem o seu profeta ali, Maomé, o Deus Supremo, Alá, que nasce naquela cultura. O pai fala, não, o Alcorão é o livro santo verdadeiro, e Alá é o Deus Supremo, o nosso profeta é Maomé, e o cara cresce achando que é isso. Então, qual é a prova de que a gente também não nasceu em uma cultura cristã, que botou isso na nossa mente de que a Bíblia é o livro de Deus, e que o profeta e o Filho de Deus é Jesus, e que não seja uma mentira igual em relação ou semelhante ao islamismo, ou qualquer outra crença como o budismo. Então a gente tem que estudar historicamente, não só essas religiões, mas estudar a fé cristã. E Deus, Jesus Cristo, que é a própria razão, Ele quer isso. Porque quem não deve não teme, Ele quer que a gente estude. Então a verdadeira fé é essa. Buscar argumentos sólidos e racionais. Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Não só o conhecimento faz com que você se transforme pela renovação do vosso entendimento. Porque como o homem veio e nasceu numa tendência, uma natureza pecaminosa, já dos seus pais, Adão e Eva, nós temos já a mente corrompida, enferma. Então só a palavra de Deus consegue, é um remédio para a mente do cristão. Só a palavra de Deus. Em Salmos capítulo 19, versículo 7, está escrito que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, porque a alma do homem precisa de restauração. Em Salmos capítulo 119, versículo 130, o salmista Davi ele fala que a exposição das tuas palavras, Deus, Senhor, ela dá luz e entendimento aos simples. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, ele fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é as tuas palavras. Então, só o conhecimento da palavra de Deus, do Criador, do Eterno, é que faz com que a gente se transforme e renove o nosso entendimento, e só através disso nós conseguimos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então esse é o argumento correto. Toda pessoa que não busca conhecimento, ela em si não serve ao Criador. Que se preocupa mais com as coisas naturais, carnais, não serve. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele disse que o desejo de Deus é que todos se salvem e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele disse: eu estou incumbido pela defesa do Evangelho. E o versículo 27, ele disse: vamos batalhar juntos pela fé do Evangelho, a fé evangélica. Então como é que eu vou batalhar pela verdadeira fé? Ser contra heréticos, contra pessoas que falam mentiras porque tem a sua consciência cauterizada, corrompida, que se desviou do caminho do entendimento. Como eu vou fazer isso sem conhecimento, sem argumentos fortes, racionais, lógicos? Dizendo: não, é questão de fé. Isso aqui não é para ser entendido, é para ser crido. Isso aí é contra o Evangelho, contra o Espírito de Deus, contra a sabedoria de Deus. A fé não prova a fé, é a razão que prova a fé. É argumentos racionais. É por isso que Paulo, lê Atos 17, ele debatia com filósofos, ele usava argumentos fortes e conseguia convencer as pessoas de que Jesus era o Filho de Deus. Como é que eu vou fazer defesa de fé se eu me desviar do caminho do conhecimento e do entendimento? Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo fala que muitos se desviaram do caminho do entendimento e naufragaram na fé. Ele cita até nome falando de Alexandre e Himeneu. Naufragaram na fé. Em Provérbios, no capítulo 21, versículo de número 16, Salomão ele fala que aquele que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Existe muita gente morta espiritualmente, cega. E o diabo faz isso. Ele é o pai das trevas, e trevas tem a ver com ignorância. Veja no dicionário o significado da palavra trevas. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala que o diabo, o Deus desse século, o Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, o conhecimento. Luz tem a ver com conhecimento, veja no dicionário. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Então o pai das trevas atua jogando ignorância. Muita gente aí é escravizado por heresias, por pastores que dominam, que escraviza, que quer ter controle da vida do ser humano para poder tomar dinheiro, tirar toda a lã das ovelhas, comer a gordura, deixar você seca, ele de carrão, bem de vida, com os templos como se fosse os bancos Bradesco, cheio de vidros lindos, e você com sua casa caindo, deixando de trabalhar, de fazer o que for para estar ali, ó, servindo a ele, ou senão pegando todo o seu dinheiro e dando para ele, e tendo que dar dízimo forçado todo mês, ele vendo ali você botar a sua parcela todo mês, porque
debaixo de ameaça, porque senão ele vai dizer que você está em pecado, usando Malaquias, a lei de Moisés no Velho Testamento, dizendo que você está em pecado, que o diabo, que ele diz que o devorador é o diabo, está em sua vida, e dizendo que você está roubando a Deus, que você é ladrão. Sabe por que muita gente é escravizado com isso? Dizendo que você tem que estar toda semana ou todo mês lá tendo que tomar ceia. Em breve eu vou gravar um vídeo sobre a ceia, porque se você não tomar aquele pãozinho, todo mês ali você está fraco, você está fora da comunhão do corpo de Cristo. E em Coríntios 11 ali, Paulo fala que era para um esperar uns pelos outros. Porque o pessoal comia demais e outros bebiam demais e se embriagavam, e os outros tinham fome, ou seja, um grupo ali desprezava os que nada tinham, e Paulo fala, quando vocês se reunir, esperai uns pelos outros. Só que a interpretação hoje, esperai, porque é aquele pãozinho pequenininho, não é mais ceia, comida, esperai é esperar uns pelos outros para que todo mundo bote junto na boca. Olha como a interpretação já muda por causa da doutrina dos homens, das tradições. Só que em Coríntios capítulo 11, esperar uns pelos outros era para que o pessoal viesse comer e não ficar com fome os que não tinham. Então sabe por que muita gente é dominado? Porque fugiu do caminho do entendimento, ou senão nunca buscou o caminho do entendimento, muito menos o conhecimento. Em Isaías, no capítulo 5, versículo 13, está escrito que o povo é levado a cativo, é escravizado, porque lhe faltou o entendimento. O diabo não quer que você entenda nada. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito que o povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, se você não entende nada sobre dízimo, sobre lei, e repete um senso comum, algo que a maioria das pessoas creem, e só porque vê eu pregando contra, aí você se escandaliza, meu Deus, o cara está sendo contra o dízimo porque você cresceu com essa mentalidade. Não comente falando mal de mim, dizendo que eu sou um herético, sem você entender, ou dizendo, não, Gerson, tudo é questão de fé, eu dou o dízimo porque eu dou pela fé. Não, você não dá o dízimo pela fé, porque você não entende sobre dízimo, você não entende sobre a lei de Moisés, você não entende sobre a lei de Cristo, Gálatas 6, versículo 2, você não entende nada. Os seus comentários dá para ver que você é um ignorante, você não tem a gnosis, o conhecimento, dá para ver que você supostamente nenhuma Bíblia tem, que você não estuda ou não sabe nem ler direito. E aí porque ouviu ou falar algo contra, vai repetindo o que você ouve todo mundo da congregação falar, ou seu pastor falar. Então eu peço que você analise, estude. Se você não quer estudar, está com preguiça de fazer, como o salmista fala em Salmo 1, meditar de dia e de noite, então não comente, não fale besteira, dizendo que o dízimo é questão de fé e falando essas coisas. Do contrário, busque o entendimento. Eu aconselho você a buscar conhecimento do Senhor e crescer nesse entendimento. Muita gente que fala mal de mim, que falavam, mas começaram a estudar, hoje vem e pede desculpa, ou se não fala, rapaz, eu falei tanto mal de você e hoje minha mente abriu. E isso são poucos, porque a maioria é ignorante, até por causa do nosso contexto aqui, nosso país, o Brasil, que é um país de terceiro mundo, pouca gente lê, né, como a França ou os Estados Unidos, que o pessoal está lá bem mais avançado. O índice de analfabetismo aqui é muito grande, então tem gente que não sabe ler ou interpretar fazer uma redação ou interpretação de texto, não sabe nem isso e jamais irá entender a Bíblia, vai ficar escravizado das pessoas, vai achar que todo líder ali está ensinando é de Deus, ele não sabe o que Paulo fala em julgar e tudo, examinar e tudo, só reter o que é bom. Então eu aconselho você a começar a ler, estudar, ler as escrituras, leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, vá estudando as doutrinas, vá ouvindo pessoas que sabem mais que vocês, julgue tudo, examine tudo, só retenha o que você entendeu, não aceite nenhuma doutrina como verdade se a sua razão, se o seu entendimento não disser que ela é verdade. Não busque uma fé em Deus com base no pastor ou no senso comum. Não seja medíocre. Mediocridade é o subproduto da média. Não. Todo mundo crê nisso, então deve ser a verdade. Não. Muitos profetas morreram, muitos filósofos morreram porque foram contra a sociedade. Jesus morreu porque ele era contra, até os apóstolos em seus discípulos
Não cria em muitas coisas que ele falava. E ele dizia, olha o que eu falo agora, vocês não podem, não irá entender. Vocês vão entender depois. João capítulo 13, ele disse, eu tenho muitas coisas a vos dizer. Tinha coisa, mas vocês não podem suportar agora. Então até Jesus, os seus discípulos ali, se escandalizavam muitas vezes com ele. Em João capítulo 6, que a multidão foi embora, só ficou os 12. E disseram, esse discurso é duro. Jesus disse, vocês também não querem ir com eles não? Então eu aconselho vocês a buscar conhecimento do Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo disse que Jesus ele concedeu os dons ministeriais, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, ele disse todos, cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeito varão, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejam como meninos inconstantes, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, de ensino, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles induzem ao erro, mas que eles sigam a verdade em amor e cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, cresce segundo a justa edificação de cada parte e cresce o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então observe que o menino, você fala, está dando queimada ali, ele corre, não, está acontecendo coisa ali, ele acredita em tudo. Não sejam meninos. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo fala, amados, não sejam meninos no conhecimento, na malícia sim sejam meninos, mas no conhecimento sejam homens amadurecidos. Então eu aconselho vocês a estudar, a ouvir, a entender, assistir. Viu meus vídeos sobre dízimo ou vídeo de qualquer pessoa sobre lei, sobre dízimo, não entendeu? Assista 10 vezes, vá estudando e entendendo. Quando comentar, mesmo que você discorde, mas comente mostrando que entende, que entendeu o assunto e com a linha de raciocínio correta, de acordo. Não falando besteira. O propósito desse vídeo foi por causa disso. Muitos recados aí de gente que não entende nada e que se volta contra, ou fala, não, isso aí é questão de fé. A nossa fé tem que ser uma fé baseada em raciocínios lógicos e racionais. Santificar é Cristo, pessoal, em vosso coração, e esteja preparado para responder a todos que pedir razão da vossa esperança, razão da vossa fé. Apologia é a arte de refutar e responder com argumentos sólidos e racionais a sua fé diante das demais crenças e religiões. Que o povo e os servos de Cristo não seja taxado como ignorante, burro, esquizofrênico, maluco, que tem uma fé em fanatismo, uma fé fanática com base em superstições e tradições humanas. Não, que a gente venha ser um povo da ciência, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que a gente possa ser um povo que tem argumentos sólidos, que prova que Cristo veio e mudou o calendário, que na história ele veio, que morreu, que as Escrituras é inspirada por Deus, sim. Apesar que tem os erros de traduções, de transliterações, que é um assunto grande, que não é o que eu vou abordar, mas que os apóstolos em si foram homens inspirados e que as Escrituras é um livro, a palavra de Deus está ali nas Escrituras, é o livro que Deus mandou, como Jesus mandou João do Apocalipse, e escreve João em Apocalipse 21, mandou escrever para a gente, que Paulo escreveu inspirado, como 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Pedro fala ali, como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, que a gente venha ter argumentos sólidos para provar essa fé. Eu aconselho você a passar a estudar e meditar de dia e de noite, porque bem-aventurado, Jesus em João capítulo 16, disse, não foste vós, a partir do versículo 15, se não me falha a memória, ele disse, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos denominei para que vá e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo o que pedir
ao Pai em meu nome, Ele vou-lo concedo. Ou seja, primeiro você tem que dar fruto, e seu fruto permanecer. E depois tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele irá conceder. Mas como é que a gente dá fruto? E o fruto é o que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É esse fruto. Como eu faço para dar fruto? Em Salmo 1, Salmo bem conhecido, o salmista fala: bem-aventurado, bem feliz são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. E às vezes o ímpio é o pastor, que tem um pastor de Deus e o ímpio. Às vezes o ímpio é aquele que se chama de bispo ou apóstolo, o herético. E o justo é aquele que não está ali na congregação, mas tem um coração bom. É o samaritano que mais amou. Leia Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Bem-aventurados, bem felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Ele não só lê, mas ele medita, ele lê com microscópio, ele medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e cujas suas folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Então busque conhecimento do Filho de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É esse o nosso propósito. E eu aconselho a vocês a vocês que não leem, não têm esse costume, a passar a ler as Escrituras e aprender o Evangelho e crescer no entendimento do Evangelho do Reino de Deus. É o que será pregado em todo o mundo. Fiquem na paz.